Olá, povo abençoado, a paz do Senhor Jesus. Começando aqui mais um Papo Cristão com vocês. Nessa noite abençoada de sábado, você que está aí é o nosso convidado para estar conosco compartilhando aqui a palavra de Deus. E que Jesus possa estar agindo em sua vida, em sua família. Enquanto nós compartilhamos aqui esse Papo Cristão, que você seja bem-vindo em nome de Jesus. Que nós possamos estar juntos aí, edificando uns aos outros, para que a igreja do Senhor venha crescer nessa terra, que o reino de Deus avance e que nós possamos todos os dias, estar meditando na palavra, viver a nossa vida com Deus, e que nesses momentos que nós passamos com vocês aqui, seja um momento onde nós possamos estar juntos aí em comunhão, embora a gente está longe, distante um do outro, mas nós possamos estar em comunhão no Espírito, porque o Espírito é que nos ajunta, que o Espírito que habita em nós, habita em vocês, e que vocês possam estar recebendo a paz de Deus no seu lar, na sua casa, e que juntos nós possamos estar sendo edificados nessa noite, tá bom? Um grande abraço para todos vocês. Enquanto vocês entram aí, eu vou compartilhando aqui, essa live, esse Papo Cristão, e vocês compartilhem também, deixe seu comentário, deixe sua mensagem. Se tiver alguma dúvida em relação à palavra, pode perguntar aí, tá bom? A gente vai ver se consegue ajudar vocês e que você possa estar se comunicando conosco para que juntos possamos estar fazendo esse Papo Cristão aqui. Enquanto eu passo para os irmãos aqui, vocês sejam bem-vindos aí. E é isso aí, irmão Paulinho? Começando aí mais Papo Cristão aí. Ô, glória a Deus, Que seja edificado, irmão Lucas? O nome do Senhor, E aqui eu cumprimento os amados irmãos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, E saúdo os irmãos, E também quero parabenizar o João, rapaz, amigo do Lucas, do meu filho, que eles estão lá participando, do seu aniversário hoje, do seu dia de vida, que Deus abençoe, Filho do meu amigo Lão também, o vô dele, o João, rapaz, cheguei lá, já dei de cara com o seu João, com uma camiseta muito linda, Lucas, escrito Jesus. Isso aí é a chave que você já vê aonde tem Jesus, a bênção, irmão? Que Deus abençoe. Esse aí foi o seu presente? Hã? É o seu presente? Não, esse aqui é o vô dele que tava com a camisa. Tá. Então, eu vou até deixar uma palavra aqui, rapaz, bem passageira, mas esse aqui é para você, João, meditar aqui, rapaz, que Deus abençoe sua vida, e para todos também, para os jovens, que vários, Então eu quero ler aqui, Eclesiastes 12, o versículo 1, Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Então, isso aqui eu tenho comigo aqui também, Lucas, que isso aqui é uma passagem que a gente tem que agradecer ao Senhor, a nossa juventude, nós também, com a juventude, creio eu que nessa palavra aqui o Senhor fala também, que quando nós temos uma saúde, um suspiro de vida também, irmão? Isso serve para várias coisas, vários termos, irmão Eduardo? Então, quando há um suspiro de vida, a gente há uma presença do Senhor, há um tempo de arrependimento, E na juventude que ele fala, porque bastante jovens, rapaz, se querem fazer umas coisas mundanas, outras coisas, e acaba esquecendo do Senhor, Eu já escutei bastante isso aqui, irmão, que você chega a falar para Jesus de um jovem, daí ele fala assim, mas eu tô novo ainda. Mas o dia de amanhã só pertence a Deus, irmão, Mas então, aqui está uma visão e aqui está um forte abraço para os irmãos aí que estão compartilhando o aniversário do João pelos seus 14 anos, a idade do meu filho também, irmão? Jovem, Então, graças a Deus com a família presente, reunida aí, E Deus abençoe. Vou passar para o irmão Lucas. Boa noite a todos, a paz e a graça do Senhor Jesus. Hoje é dia 24, Hoje é a última live do mês nosso. Última live do mês hoje. E nós estamos completando 2 meses de live já, irmãos. Você vai depois, Nós começamos a live dia 21 de dezembro. Então agora, dia 21 de fevereiro, completou-se 2 meses já de live, que nós estamos aí com 2 vezes por semana, Quinta e sábado. E essa passagem, pegando um gancho no que o Paulinho falou aí, essa passagem é uma passagem
é muito conhecida, mas muito forte, né? Porque ali Salomão ele escreveu 3 livros na Bíblia: Cantares, Provérbios e Eclesiastes. E são 3 livros que abarcam 3 fases da vida de Salomão, porque o livro de Cantares abarca a juventude de Salomão, né? E o livro de Provérbios abrange a fase adulta dele, mas Eclesiastes já é o livro onde ele está mais velho, ele está praticamente idoso, né? Ele escreve no final da sua vida. E ele, no final da sua vida, no último capítulo, ele vai escrever: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Que maravilha, aleluia. Então, por quê? Porque a mocidade ela é comparado a uma flor, né? A flor da idade, aonde a flor ela se desabrocha, é onde a pessoa está com gás, está com ânimo, está com energia. Falta um pouco de experiência, né? Falta um pouco de maturidade, mas sobra gás, sobra energia, sobra vontade, né? Então, é nessa fase que nós temos que nos lembrar do nosso Criador. Por quê? Porque se nós começarmos desde cedo, a Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. E a Bíblia diz que os filhos que são como herança no Senhor são como flechas na mão de um valente, né? E essas flechas, né? Elas são agudas, elas vão longe, mas elas precisam de um arco. E quem que está representando o arco aqui? São os pais, né? São os pais que lançam os filhos. Então, quanto mais flechas na aljava, mais longe vai chegar essas flechas, né? Aleluia, que maravilha. Então, a gente precisa da experiência dos pais, mas também da juventude, da força do jovem. Então, eu quero parabenizar aí o amigo do Lucas, que está completando mais um ano, o João, e também a todos que estão porventura fazendo aniversário hoje, ou então com uma data próxima dessa data. Fica essa palavra aí: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Aleluia. É isso aí, meus irmãos. Que Deus abençoe aí o João Neto e o João avô, né? Meu avô. É o avô João. O João esteve lá na minha barbearia semana, né? Um grande abraço pro João. É um grande companheiro aí, uma pessoa que eu gosto muito, amo muito vocês em Cristo Jesus. E parabéns pelo teu aniversário, que você, né, lembre-te do Senhor na época da tua mocidade, porque, como foi falado aqui, você vai ser muito abençoado em nome de Jesus. E vocês que estão acompanhando aí, tem alguém fazendo aniversário também hoje ou essa semana aí? Manda para nós aí. Vocês estão nos acompanhando aí, ó. Vamos ver quem está conosco aqui. A Célia Menoni, a pastora irmã Célia, a esposa do irmão Vininho, né? A minha esposa, a amada esposa também, a Adriana, está acompanhando aí. Deus abençoe, minha amada esposa, meus filhos. A minha irmã Helena Souza também está aí acompanhando. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. O irmão Ivan Teodoro também, o presbítero Ivan. Paz do Senhor, meu irmão. Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Se tem alguém fazendo aniversário aí, manda para nós aí, que nós vamos estar falando, né, dando os parabéns para você aqui. E nós queremos orar pela tua vida depois e abençoar a tua vida em nome de Jesus. Então, né, é importante a gente lembrar do Senhor no tempo da nossa mocidade. Porque a mocidade é onde, essa fase da vida é o tempo onde a gente está descobrindo as coisas. Porque a gente vê isso, né, que quando a gente é criança, a gente está ali sendo ensinado pelos pais, os pais vão nos ensinando, né, vai nos dando educação. E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai descobrindo o mundo. Porque o mundo vai se apresentando a nós, né? E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai vendo como que são as coisas, como que, né, a gente aprende na escola, aquilo que a gente aprende lá fora de casa, né? Então a gente vai vendo a diferença, né? E aquilo que a gente aprende principalmente no meio do povo de Deus. Isso faz muita diferença. E se você crescer, né, no caminho do Senhor, olha o que diz a palavra de Deus para você aqui, né? Para você que está crescendo ou você que já cresceu,
ouvindo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala: ensina a criança o caminho que deve andar, ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando ela crescer, ela não se desviará dele. Mas aqui diz assim, ó, no Salmo 92, versículo 13, diz assim: os que são plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos e serão viçosos e florescentes, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Aleluia. Nós vemos isso, né? Se você, né, lembra do Senhor na sua juventude, aí você vai crescer na presença de Deus. Aí eu tenho uma palavra para você, que lá na frente você vai receber de Deus algo maravilhoso. Porque aqui diz assim: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão, né, nos atos do nosso Deus, e na velhice ainda darão frutos. Então o fruto cristão é algo que começa quando você realmente descobre Jesus na sua vida, quando você tem um encontro com Jesus. Aí você começa a florescer, e esse florescer de Deus é aquela mudança que você vai tendo ao longo da caminhada da vida, porque nós aprendemos muito com a vida. Quando éramos meninos, falávamos como menino. Agora crescemos, amadurecemos, depois envelhecemos. E o processo da vida é esse. Nós nascemos, nós crescemos, nós, né, vivemos e depois nós morremos. Mas aquele que está em Cristo Jesus, ele tem uma promessa de vida eterna, uma vida que ela transcende essa vida humana aqui. Por quê? Aqui nessa terra nós estamos aqui de passagem. A palavra de Deus fala que nós somos peregrinos e estrangeiros nessa terra. Por quê? Porque nossa habitação não é nossa, não é na terra, mas é nos céus. Até eu gosto de sempre lembrar que o quê? Que Jesus, ele nos entregou uma criança salva. Quando você recebe um filho, né, que nasce, Deus entrega em nossas mãos uma criança salva. Por que ele é salvo? Porque ela não tem ainda o peso do pecado sobre ela, porque ela ainda é inocente. Não que ela não tenha o pecado, porque existe o pecado de Adão em nós, mas isso é a inocência da criança. Mas à medida que essa criança cresce, cabe ao pai e à mãe fazer o quê? Dar os ensinamentos, principalmente cristão. A educação é algo fantástico. Por quê? Porque quando você educa o seu filho no caminho do Senhor, o que acontece? Quando ele cresce, ele vai ter sempre essa mentalidade desse ensino. E como que você ensina ao filho? Principalmente com os exemplos, com as atitudes, com a maneira que você se conduz. E a palavra sendo pregada a eles, ensinada a eles. Porque são fases e etapas que passam na vida. Eu mesmo me lembro da minha infância, né? A minha infância, até a gente falou quinta-feira sobre isso. Eu lembro que o pai do Marquinhos pegava a gente e levava para a igreja, né? Quando a gente era pequeno. Mas o tempo que eu era pequeno, a gente fazia, né, coisas ali na inocência. Mas quando a gente chegou na fase de adolescência, Paulinho, a aborrecência, né, que a gente chegou à fase, né, o Paulinho lembra bem aqui, a fase nossa foi uma fase terrível. Porque a gente plantou muito, né? Até tava no salão esses dias aí, né, o David, o Marujo, e tava o Paulinho lá também. E a gente tava conversando sobre a época da infância. Da infância não, da adolescência, né? Ali. E a gente fez muita coisa na adolescência ali, que olhando hoje, a gente não faria. Por quê? Porque era uma fase, muitas vezes, de rebeldia, uma fase onde a gente queria adrenalina, queria fazer coisas, né? O nosso, mas você continua falando, os nossos filhos, graças a Deus, é uma bênção. É uma bênção. Então, é uma bênção. Então, a gente vê o quê, né? Só que a gente tinha o quê? A gente não tinha Cristo em nós. É diferente de uma criança que cresce, né, no Evangelho. Que nem o Luquinha, teu filho, agora tá com 14 anos, né? E esse garoto, né, o João, tá fazendo 14 anos hoje também. Então, se eles, nessa idade, eles começam a aprender da palavra de Deus, né, a gente vê que é diferente a conduta, né? O Eduardo Luiz Maia, ô meu irmão, boa noite, meu irmão, Pai Senhor Jesus. Ele está falando aqui, uma época muito boa, antigamente, que se educava e aí não se educava e aí se não obedecia, né? Aí se não se obedecia. Por quê? A educação naquela época era chicote. Você tá lá, não obedecia para ver. Só que, né? Era aquele negócio, né? Apanhava, a mãe e o pai falavam, engole o choro. Como que você engoliu o choro? Não tinha como, você começava a soluçar. E apanhando e soluçando, e ali você engolindo aquele choro ali, soluçando, mas ali. Mas era diferente a época nossa, né? A época de hoje são fases diferentes. Por quê? Cada fase, cada geração teve um contexto diferente na história.
A gente pega o contexto, por exemplo, de Jesus na história. O Jesus, olha que coisa fantástica, rapaz. Jesus, ele veio num contexto totalmente diferente. Só que o mundo sempre teve suas aversões, as coisas contrárias a Deus. Existia rebeldia naquela época de Jesus das crianças? Lógico que existia. Tinha muita rebeldia. Só que Jesus, a Bíblia fala que em tudo ele foi obediente aos seus pais. Em tudo. Jesus, quando ele tinha 12 anos, ele foi levado no templo com seus pais. Por quê? Porque todo ano, né, os judeus subiam para Jerusalém para adorar a Deus no templo. E Jesus, ele vai com seus pais e ali de repente, quando os pais estão voltando do caminho, né, de Jerusalém para Nazaré, o que acontece? Jesus não se encontra com eles. E aí Maria e José falam, mas cadê Jesus? Imagina eles, eu falei para você olhar, cadê ele? Daí o José fala, não, mas a responsabilidade é tua, por que você não olhou ele? E aí apertar com nós aqui. Mas o costume das crianças era ir mais para trás, porque eles vinham brincando pelo caminho, né? E aí nós vemos que eles não acham Jesus. Eles voltam para Jerusalém. Jesus estava onde? No templo, ensinando os doutores da lei. Porque os doutores interrogavam Jesus e Jesus falava com sabedoria. Com 12 anos de idade ele ensinava os doutores que eram velhos. Então a gente vê o quê? Que Jesus, ele já tinha sabedoria de Deus. Mas você fala assim, mas Jesus era Deus. Sim, mas ele era Deus, mas ele viveu como homem, como menino, como criança. Ele não viveu como Deus na terra, ele viveu como humano, né? Então nós vemos que Jesus, depois ali fala que eles encontram Jesus, e a palavra de Deus ele vai falar que em tudo ele era obediente aos seus pais. Em tudo ele era obediente. Então a coisa mais gostosa é a gente poder obedecer aos nossos pais, principalmente no Senhor. Porque honra o teu pai, a Bíblia fala assim, honra pai e mãe no Senhor. Por quê? Porque quando o pai e a mãe estão no Senhor, né, tem que ter obediência maior ainda. Agora, o que acontece? Honrar pai e mãe é uma coisa que todo filho tem que fazer. Independente se o pai ele bebe, ou se ele faz coisa errada, ou se ele faz qualquer coisa que realmente está contrária à vontade de Deus, nós temos que honrá-lo, ou seja, respeitá-lo. Mas, né, nem tudo que um escarnecedor fala, a gente tem que obedecer. Quando sai dos princípios de Deus, a gente não obedece. Por quê? Porque realmente está contrariando a vontade de Deus. Mas cabe a nós, pais, quem é pai aqui, quem é mãe, sabe, que nós educamos nossos filhos no Senhor. E eu vejo isso aí lá em casa, o exemplo, né? Os meus filhos foram educados no Senhor. Graças a Deus, são uma bênção de Deus nas nossas vidas, né? Embora, como eu falei outro dia, eles não estão na comunhão conosco na igreja, mas eles estão com comunhão com Deus. Mesmo que, aparentemente, assim, tem hora que eu penso, puxa, mas eles não estão, parece que está tão frio, tão distante, mas não estão tão assim. Por quê? Porque realmente eles têm o temor de Deus. Eles têm o temor de Deus, a minha filha ora, né? Ela tem as suas dificuldades, meu filho também. Mas ali eu sei que eles estão em Cristo. Por quê? Porque lá na infância deles foi plantada uma sementinha. E a sementinha eu tenho certeza que ela fica para todo sempre. Então é bom que os jovens eles entendam isso, né? Que tem que ser o quê? Tem que ser realmente obediente aos pais e principalmente ao Senhor Jesus. Porque Jesus ensina a gente como a gente deve andar. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Na nossa infância a gente teve coisa que a gente fez, olhando lá atrás, muitas coisas que eu fiz eu me arrependo. Por quê? Porque são coisas que não devia ter feito, né? Então, quando a gente olha para o passado, a gente lembra com alegria de muitas coisas, mas muitas coisas entristecem a gente hoje. Por quê? Porque muitas coisas que eu fiz lá na infância, eu falei, puxa vida, eu não devia ter feito isso. Mas é uma fase da vida. Então hoje, aquela criança, aquele adolescente que está hoje, é diferente daquela época. Porque antes a gente brincava na rua, né, Paulinho? Irmão Lucas. A gente brincava na rua, ia para beira do rio, né? A gente tava correndo para a rua, ia arrancando a tampa do dedão, chutava a bola no asfalto e já arrancava lá, terrão. Pegava 6 bambus, já fazia uma trave, né? Então a gente vê como que é diferente. Hoje não, hoje o que é a diversão da criança hoje, do jovem? É o celular. O celular hoje dominou hoje a tecnologia, né? Então as coisas mudou muito. Mas a gente vê, né, que as gerações são diferentes. Mas cabe a cada um, né, ser doutrinado na doutrina de Cristo. Isso que é o mais importante. Né, ensinar a criança no caminho, o adolescente, o jovem. E é importante ter esse trabalho com os jovens, né? Os jovens são o futuro aí, né? Na verdade são o presente e o futuro da igreja, porque são os jovens que vão realmente dar continuidade se Jesus não voltar até lá.
Então a gente vê isso. Mas é isso, irmão. Senão eu vou ficar falando aqui. Fala aí, porque senão eu vou ficar a noite inteira, irmão, falando com vocês. Ó, tá conosco aqui também, aqui, deixa eu só mandar um alô aqui, ó. O meu irmão Paulo Sérgio, né? Ó, o que o irmão Eduardo Luiz diz pra nós aqui, ó. Hoje o filho bate no pai. Triste isso. Irmão, infelizmente tem filhos que são assim, que batem nos pais, são rebeldes, né? E isso aí entristece muito, mas é por não conhecer Jesus. Porque quando conhece Jesus, as coisas mudam, né? Por isso que é importante o lar. A nossa casa tem que ser o primeiro juntamento de igreja na nossa vida tem que ser a casa nossa, né? Porque eu vejo assim, ó, é Deus, família, depois igreja. Igreja eu falo assim de comunhão. Por quê? Porque às vezes a pessoa fala assim: ah, eu vou dedicar bastante na igreja denominacional, no templo. Só que daí esquece da casa. E daí acontece, esquece da casa, os filhos são dispersos. Então é Deus, família, igreja, comunhão. Então a gente tem que ter esse princípio, é a forma que eu vejo, né? Então é isso que tem que ser por dar a nossa vida. Também está assistindo aqui a nossa irmã Eveline Maria. Deus abençoe, minha irmã. Pai do Senhor Jesus. Quem mais está conosco aqui? O Edivaldo Bento. Deus abençoe também, meu irmão. Um grande abraço para vocês aí, tá? Mas fala, irmãos, um pouquinho aí. Dá prosseguimento aí que... Pode falar, meu. Senão eu fico aqui a noite inteira falando. Falar, irmão. E fala também: honrai seu pai e sua mãe, porque seus dias se prolonguem na terra. Porque os jovens, você vê muitos jovens que estão perdendo a vida aí, e está acontecendo isso, infelizmente, né, irmãos? E é escrito, o que você falou, ainda tem o acrescentado, que honrai seu pai e sua mãe para que seus dias se prolonguem na terra, né, irmão? Porque isso, honrai pai e mãe, isso é fato, né, irmão? Só que o inimigo se levanta, atrapalha e é uma discórdia, irmão. O negócio é complicado, né? Irmão, já que eu tô falando aqui também, posso, né? E eu fui, rapaz, quero mandar um abraço também, né? O pastor lá, né? Adalto, depois ontem até que enfim eu fui lá, falei pra ele, fiz uma visita. E é de Deus, até foi ministrada a palavra por outro pastor lá, como é que é o nome dele lá que você falou, rapaz? O Espírito Santo quer falar. E a Marcelino, independente de religião, a gente fala aqui de dominação, é que a gente tá dando uma saudação, né? Quando o Espírito Santo quer mover, ele fala, irmão. E eles estão numa campanha, rapaz. Eu achei lindo isso aí. Vou até comentar aqui, vou falar com nós, com os irmãos. Que o irmão já falou, já tocou. Porque quando a palavra vem do Espírito, a gente grava, irmão, né, Lucas? Então, se os irmãos quiserem acompanhar aí, ó, é Mateus 13. Mateus 13, ó. Capítulo 7, capítulo 7, versículo 13. Isso, obrigado, irmão. É isso mesmo, tem corrente que o irmão já sai meio correndo aqui, né? Misericórdia. Amém, irmão? Vou ler, ó. É sobre as portas, irmãos. Entre pela porta estreita, pois a porta larga é amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Isso aqui, irmão, é o fato que está acontecendo hoje em dia. Hoje em dia está complicado, irmão, por causa que quanto que não é fácil, irmão, quanto tempo, irmão. É que a gente, eu mesmo agora, a televisão, quando Jesus entra, muda, né, irmão? Né, Lucas? Mas quanto tempo eu não perdi, rapaz, vendo coisa bobagem. Agora a gente vê alguma coisa que é edificante, né, sobre a palavra do Senhor. Acaba abrindo o celular. Mas muitas das vezes a gente vê as pessoas, jovens, ou nós mesmos, rapaz, né? Com essa idade nossa. Quantas das vezes a gente não fica perdendo? Se você for ver, rapaz, uma hora e pouco é facinho. Você fica vendo esse TikTok aí, né? Quanto eu não ficava vendo isso aí, é facinho, você perde, rapaz. De bobeira, né? Isso aí é difícil. É coisa, tudo que não presta, né, irmão? Que você vê ali, umas coisas que não tem nada a ver. Mas como nós está falando agora que é na palavra, e da porta também que eu comentei aqui agora para não fugir da palavra, esse caminho nosso que nós seguimos, irmão, ele é um caminho que ele não é fácil, irmão, né? Né, irmão Eduardo, né, irmão Lucas? Pra gente seguir, tá seguindo a palavra do Senhor, tá movendo, rapaz, seguindo. E a gente tem que carregar a nossa... O que é? Ter a nossa expectativa no Senhor. Eu também já errei bastante. Eu também, quando eu era jovem, já fiz bastante besteira. Eu falo para Jesus tocar no coração desses jovens, pai, que tá assistindo, ou de qualquer um também, né, irmão? Que seja, paz,
ande pelos caminhos do Senhor, rapaz. Respeite seus pais, rapaz, né? Não é fácil. Desvia dos caminhos das drogas, rapaz, das bebidas, que são uma falsa felicidade. E o que nós ensina, rapaz, que tá aí, que nós está aprendendo, que nós realmente, rapaz, e entrou no meu coração também, rapaz. Manda um abraço pro pastor Ezio também, que é uma saudação que entre os jovens lá, irmão, que a gente vê, Eduardo, é pelo amor e pela graça. O que vira a chave? Que ajuda nós, que eu vejo que dá força para nós, irmão Lucas, para nós poder entrar nesse caminho e ter força para nós seguir nesse caminho, que é estreito essa porta para nós poder entrar e permanecer no Senhor, é o Espírito Santo, irmão. É o Espírito Santo, irmão. Irmão Lucas, eu vou passar já a palavra, irmão, e isso é fato, irmão. Quer ver, ó? Eu vou ler aqui também, ó, em Romanos 8, irmão. Em Romanos 8, capítulo 8, ó. Você quer acompanhar aí, irmão, ó? Vê aí, ó. Eu vou ler, ó. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, por aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne. Deus o fez, enviando seu próprio Filho. Isso aqui, rapaz, também é forte. Jesus, Deus, ele já permaneceu para nós ter o Espírito Santo. E o Espírito de Deus, ele mandou o seu próprio Filho, rapaz, para nós poder ter direito a uma salvação. Quanto que não é o amor de Deus por nós, né, irmão? Vou passar por irmão, é isso. Muito importante isso que os irmãos estão falando, né? Porque hoje nós começamos com a palavra ali de Eclesiastes 12:1. Lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade. Ele fala, antes que venham os dias maus. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus. Essa palavra ela é muito forte, porque ontem eu estava conversando com um irmão, né, que acabou se desviando da fé, né, acabou sendo preso, e enfim, ele passou uma fase muito difícil, e agora ele está passando por uma fase de retomada, né? E nós estamos comentando que se passaram cerca de 3 anos do período que ele se converteu, né, para o período que ele se perdeu. Então a gente começou a conversar e falar sobre esses 3 anos. Foram 3 anos perdidos, porque longe de Cristo, longe da fé, longe do amor de Cristo, nós percebemos que aquilo que fazemos não tem fruto. Ele falou que tudo que ele conquistou, né, nessa vida que ele teve longe de Cristo, ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo. Ele só ficou com aquilo que ele tinha conquistado com a força do seu trabalho, né? Mas as coisas ilícitas, com o dinheiro ilícito que ele alcançou, ele perdeu tudo. Então, nós começamos a refletir, né, que aquilo que nós alcançamos fora do propósito de Deus acaba ficando pelo meio do caminho. Então, eu até brinco, eu falo assim, é uma brincadeira, mas ela é uma verdade. Eu falo assim que eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje quando me converti, né? Porque a Bíblia fala que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, e quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino. Só que toda pessoa que nasce de novo, ela nasce grande? Não, ela nasce criança. Então a gente tem a fase da imaturidade biologicamente, mas também espiritualmente. Então nós precisamos ter esse desenvolvimento, tanto na parte biológica, né, quanto na parte espiritual. Então, eu estava ouvindo um testemunho que eu achei muito interessante,
no lugar, um dia eles falaram assim, hoje nós vamos fazer uma reunião especial aqui. Hoje nós vamos chamar 4 pessoas aqui na frente. Um idoso, um cristão, um desviado e um jovem, né? E nós vamos fazer aqui o lava-pé. E aí foram 8 pessoas, né? Foi o idoso, o cristão, o desviado e o jovem. E 4 pessoas foram ali nomeadas para lavar os pés dessas 4 pessoas. Por quê? Porque o idoso é um sinal que ele cumpriu a sua missão. Nós chegamos onde chegamos porque outras pessoas começaram um trabalho lá atrás, né? São os semeadores da seara. Então o idoso, ele representa essa pessoa madura que já está chegando ao fim da sua missão. O cristão é aquele do momento, né? É o que está na obra, é o que está na seara, é o que está na peleja, é o que está nas linhas de frente ali. O desviado é aquele que precisa ser alcançado, né? Precisa se voltar para o Senhor. E o jovem, que é a primeira palavra nossa aqui, é aquele que vai dar continuidade. Porque nós vemos que não basta apenas começar, né? Quem que vai continuar esse trabalho? Você já assistiu aquelas corridas de atletismo, de revezamento, que um corre um pedaço e ele passa o bastão para o outro pega esse bastão, ele corre mais um pedaço, passa o bastão para o outro e assim sucessivamente. Então, nós não somos eternos aqui. A nossa vida, um dia aqui, ela vai se esgotar. Mas esse bastão, ele tem que ser passado, né? Porque há uma dificuldade muito grande de você começar algo do zero. Eu já comecei a fazer algumas coisas do zero e é muito difícil. Então, mas é muito mais fácil quando você já pega um legado, né? Você já pega aí um bom caminho já trilhado, né? Você não precisa ser aquele facãozeiro que vai abrindo a mata ali na foice e na dificuldade. Então, é o jovem que vai continuar isso, com a sua força, com o seu gás, com a sua energia, né? E então nós vemos que se nós não conseguimos deixar esse legado para as gerações mais novas, então nós não vamos ter cumprido a missão como ela tem que ser cumprida. E eu vejo que esse é o grande problema da igreja norte-americana, porque a igreja norte-americana é uma igreja que influenciou muito a igreja brasileira e continua influenciando. Mas qual foi o grande erro ali? Eles não conseguiram passar o bastão para a próxima geração, né? Então hoje, infelizmente, os Estados Unidos, que foi um país modelo, que foi um país padrão, hoje está em franco declínio, em franca decadência. Por quê? Porque os pais falharam em passar o bastão, em passar o legado para os seus filhos. Então a gente tem um hiato, né? Então nós não podemos cometer o mesmo erro. Então há uma necessidade de uma transferência, né? É como a passagem que nós lemos na quinta-feira. Ensina a criança no caminho em que deva andar, instrua ela. E ainda quando ela for velha, esse ensinamento de teoria e prática não vai sair dela. Então é muito importante. Eu lembro que quando Abraão estava subindo o Monte Moriá para sacrificar Isaac, Abraão, ele estava subindo com o seu filho.
o seu filho estava carregando a lenha, e a lenha é a parte mais rude, né? Mas Abraão estava carregando fogo. Então, uma geração ela carrega a lenha e a outra geração carrega o fogo. Maravilha. Então, uma geração precisa da outra. Uma geração precisa ter essa comunicação porque Deus é um Deus geracional. Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então nós vemos que começa em Abraão, mas ele passa esse legado para Isaac, e Isaac passa esse legado para Jacó. E de Jacó vem as 12 tribos, das 12 tribos é selecionada a tribo de Judá, e da tribo de Judá vem uma descendência real de reis, e daquela descendência surge um homem que é o Messias, que abençoa toda a humanidade. Então a gente vê essas gerações, né? E a Bíblia é o livro que vai nos relatar a história da semente santa, da geração santa que vai dar, que dali surge o Filho de Deus, o Messias. Aleluia, que maravilha, né? Geração após geração, né? E que isso é maravilhoso, né? Seja passado entre os filhos e os irmãos também, né, irmão? Porque cada um, por mais simples que seja, por cada um que vê, e a gente vê essa passagem que a gente está aprendendo, por mais simples que seja, o Espírito Santo de Deus, quando a pessoa enche a boca para falar, ele age, irmão, na simplicidade de cada um que seja. Por mais simples que seja, irmão Lucas, eu creio nisso, que ele usa, rapaz, qualquer pessoa quando vai falar de Jesus. Então você que está escutando a palavra aqui conosco, ou de qualquer forma, de outro lugar, você passe, porque aquilo que você está pegando de Deus, que é de Deus, que provém de Deus, passe para o seu irmão, passe para o seu próximo, passe para o seu filho, porque a gente também não pode só passar para os nossos, né, irmão? A gente tem que passar para aqueles que estão perto, né? Muitas vezes, se não conhecer também, se estiver perto, você está com a palavra no coração, você está fortalecido. Eu profetizo na tua vida que você tem o dom de profetizar o evangelho, porque Jesus disse para qualquer criatura: vai pregar o evangelho, né? Para qualquer criatura da terra, né? E qualquer um tem isso aí, tem a palavra de Deus. Quando a gente escuta e tem no coração, que seja com amor, direcionado pelo Espírito, para estar passando, né, irmão? Isso aqui, ó, eu vou ler de novo aqui. Eu posso, irmão? Porque eu li agora e eu achei forte isso aqui, rapaz. Que é aqui, ó, Romanos 8, rapaz. Portanto, agora, já que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, isso é forte, né? Portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ele fala aqui no 1, creio eu que essa passagem, irmão, porque foi aquela passagem que quando Jesus veio e comprou o nosso sangue, com o sangue dele comprou o nosso direito, irmão, de ter, né, rapaz, a salvação e tudo. Então nós já é comprado pelo sangue de Jesus Cristo, nós somos salvos. Só que é assim, o pai, o filho que ama, obedece o pai, irmão. O filho que ama, Lucas, obedece o pai. Nós somos comprados. Até então, irmão, isso aqui que é o que eu quero dizer, essa palavra é forte. O filho que ama, ele não vai trair o pai, ele não vai desobedecer o pai, que é criado numa palavra, sobre a palavra do Senhor. Então, quando ele é formado, igual eu vou chegar do mundo, quando eu chego numa palavra, a gente se torna filho de Deus. Quando a gente chega e a gente começa a abrir isso aqui, o Espírito Santo toma a nossa vida. É igual você sabe, irmão, você sabe, né, irmão Lucas? Você pega a Bíblia, ela se abre pra gente, Deus fala com a gente. Então aí é o amor, o Espírito Santo, o Espírito, daí Deus nos deixou o Espírito dele aqui na terra. É tão maravilhoso que ele deixou o Espírito, que o Espírito que vai nos transformar, irmão. Então você tem, faça para poder ter acesso a esse Espírito Santo, que ele é maravilhoso, ele vai te formar, ele vai fazer tudo aquilo que Deus tem, o propósito na tua vida, e você tem o dom de fazer isso, né? Isso é maravilhoso, né, irmão? Eu passo por irmão. O que você está lendo? Maravilha, né? Leia, irmão. Então, a gente vê isso, né, irmãos? Que a juventude é a época que a gente está desenvolvendo, em desenvolvimento, né?
Até o Eduardo Luiz Maia mandou aqui para nós aqui uma mensagem. Hoje, infelizmente, mais um adolescente perdeu a vida em um acidente de moto na estrada de São Pedro Turvo. Então a gente vê, né, que tanta coisa acontecendo, né, quantas famílias, né, estão chorando hoje por conta dos seus filhos, mas existe uma esperança, existe algo que pode mudar. Quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, irmão Lucas, a gente entrega a vida ao Senhor, as coisas mudam, né? As coisas são transformadas. Eu creio muito naquela palavra, né, que nesse versículo isolado, né, às vezes pode ficar um pouquinho fora de contexto, mas eu creio naquela palavra piamente. Creio no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Porque quando nós cremos de verdade, nós temos mudança. E essa mudança contagia. A mudança contagia quem está perto de você. Então a gente vê a importância que é a mudança, a restauração, né? E essa conversão genuína, uma conversão verdadeira, onde a pessoa é transformada, né? E a luz de Deus, ela se manifesta, né? Isso é maravilhoso. Então, que vocês possam estar tendo essa mudança, essa transformação de mente, esse renovo, né? Porque geração após geração foi passando até chegar a gente hoje. E alguém passou o bastão para nós. Nós temos que passar o bastão para outros, né? Então isso é importante. Ó, quem mais está conosco aqui, irmãos? A Camila Monteiro, a Paz do Senhor Jesus, a esposa do irmão Vinícius, né? Um abraço para o irmão Vinícius também. O Giovanni Amado, o Edivaldo Bento, que é primo da minha esposa, meu primo também, que mora no Parque das Nações ali. Não sei se conhecem ele, Edivaldo. Eu esqueci o apelido dele, mas tem um apelido aí. Fala o teu apelido, irmão, para nós. Pai do Senhor Jesus. É o Du. O Du. É o Du. Deus, satisfação, irmão. Pai do Senhor Jesus. Quem mais está conosco aqui, ó? O Rodrigo de Carlo, entrou mais cedo hoje, irmão. Pai do Senhor Jesus. Rodrigão, Deus abençoe, meu irmão. Grande abraço. É nós que está atrasado. A gente está atrasado, né? É verdade. Então, existe essa questão de geração após geração. Eu imagino, né? Lá atrás, no princípio, Deus escolhe um povo. Começa com Abraão, né, irmão? Igual você falou. Abraão, ele vai ter um filho chamado Isaac. Isaac, Deus, ele pede Isaac como sacrifício. Imagina naquele momento, né? Tenta levar o teu pensamento lá naquele tempo, né? Você tem um único filho, né? Já na velhice, um filho que Deus prometeu, e de repente Deus, ele chega para você e fala assim, ó, sacrifica o teu filho para mim. Imagina isso, né? Imagina o sentimento daquele pai, irmão Paulinho. E aí ele vai, ele não titubia, ele vai para oferecer o filho, igual o irmão falou. O pai leva o fogo, mas o filho tem a lenha, né? Então a gente vê isso, é fantástico o que o irmão Lucas falou pra gente hoje. E foi passando aquele filho, né? Deus, ele permitiu que vivesse, porque aquilo ali era para apontar para Jesus, o sacrifício de Jesus ali em nosso lugar. E aí nós vemos, né, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou 12 filhos, e aí foi crescendo, né, ali a geração de Abraão na terra. E com o passar dos tempos foi passando esse bastão, porque o povo de Israel foi o povo escolhido por Deus para que manifestasse a glória de Deus na terra. Só que o povo de Israel, com o passar do tempo, foi um povo rebelde, foi um povo que realmente teve seus altos e baixos. Isso aí tipifica muita gente hoje, porque o povo tem os seus altos e baixos, né, o povo cristão. Mas Jesus, ele quer que a gente ande conforme o Espírito Santo determine para a gente. Então nós vemos essa geração sendo passada, né? Ali veio passando de geração em geração, até que veio Davi. Davi vai ter Salomão, depois Salomão vai gerar Jeroboão, vai vir as descendências na terra. E de uma dessa descendência vem quem? Vem Jesus. Que é quem Jesus? Jesus é o filho da promessa. É aquele que tinha uma promessa escrita acerca dele, que foi cumprida quando ele veio na terra. Só que Jesus, ele cresce e ele não deixou filho sanguíneo, mas ele deixou filhos e filhas, né, espirituais. Então Jesus, ele não deixou filho humano aqui na terra, assim, no caso da descendência sanguínea dele, mas ele deixou filhos espirituais, que somos nós, vocês. Então Jesus deixou uma descendência muito grande sobre a terra. Por exemplo, quando Jesus chama os 12 discípulos, ele escolhe 12 homens totalmente diferentes de condutas um do outro, diferente de caráter, diferente de criação um dos outros. E daqueles homens ele forma, né, ali filhos. Por quê? Porque a gente olha para o Evangelho de João, por exemplo,
ele fala para os discípulos filhinhos, filhinhos. Olha o amor de Jesus, chamando os discípulos de filhinhos, né? E o irmão Lucas, se lembra onde está essa passagem, irmão? É João 20, 21? É João 13. João 13, onde ele chama os seus discípulos de filhinhos, né? Então a gente vê isso, né? Jesus, ele gerou filhos espirituais. E aí esses filhos geraram filhos e mais filhos e mais filhos, E o bastão né? vai. E foi passando de descendência em descendência. Então a geração de Jesus é a descendência de Abraão na terra, porque a palavra de Deus fala que todos aqueles que são da fé são filhos de Abraão. Então começa lá em Abraão, como o irmão Lucas falou, né? Abraão, ele gerou um filho, Isaac, mas de Isaac foi povoando, né, a descendência de Abraão na terra, porque a multidão, Deus ele falou para Abraão que os filhos dele seriam como areias do mar, como estrelas no céu, uma multidão. E hoje nós vemos uma multidão que hoje adora Jesus. Até eu estava falando para os irmãos que eu estava assistindo antes de vir para cá, uma moça que mora na Coreia do Sul, e ela foi numa igreja, é a maior igreja, ela diz que é a maior igreja do mundo, e é uma igreja grande, denominacional, mas grande. E eu vejo ali, os coreanos, eles têm uma devoção a Deus tão grande, porque eles vivem uma situação lá, onde a Coreia do Norte não pode nem o povo de lá sair de lá, né? O seu líder, o seu governante, ele se intitula Deus, ele coloca uma estátua do seu pai, coloca uma estátua dele e quer ser adorado. Agora na Coreia do Sul é diferente. Na Coreia do Sul, né, um homem se levantou naquele lugar, um coreano, muitos anos atrás, e ele foi para a guerra, na época da guerra do nazismo ali. Ele foi um cara enviado para a guerra como soldado, e lá naquele lugar ele pregou o evangelho também. E quando ele volta para a Coreia, o que acontece? Ele funda ali ele nasce uma igreja, porque a igreja não a pessoa fala assim, eu vou abrir uma igreja. A igreja não se abre, a igreja nasce. E ali nasce uma igreja na Coreia do Sul, né? Naquela época acho que a Coreia era tudo unificada, depois que houve um rompimento, né? E nasce ali uma igreja, e vocês verem a adoração desse povo, irmãos, é uma coisa fantástica, porque ali, né, muitas vezes são perseguidos ainda por causa dos, né, dos infiltrados que estão no meio ali, muitas perseguições ainda há. E aí o que acontece? O dia de culto de oração, irmão. Aqui no Brasil, a gente for fazer um culto de oração, se for meia dúzia de pessoas é muito, e não em todas as igrejas, eu não estou generalizando, mas se você chamar um povo para congregar de um dia da semana, falar, vamos reunir para orar, se der meia dúzia é muito em alguns lugares. Naquela igreja, a maior igreja, né, falada do mundo, depois vocês pesquisam aí, é a igreja da Coreia do Sul, e aí vocês vão ver, de sexta-feira, o tanto de gente, não tinha onde pôr gente mais naquele lugar, mas lotado de gente, irmãos, em oração, orando, intercedendo, buscando ao Senhor. Isso aí gera avivamento. Então eu vi aquilo ali, eu achei fantástico. E aí essa moça estava filmando lá, ela foi para essa igreja para poder participar do culto de oração, e não tinha lugar para sentar. Estava tão lotado, e era culto de oração. Não era culto de libertação, como o pessoal fala, não era culto de prosperidade, não era busca por revelação, era busca por Jesus, por adoração, por intimidade com o Senhor. E eu fiquei maravilhado quando eu vi aquilo lá, porque a igreja é lotada, e é a maior igreja do mundo, irmão. Prédio, igreja, quando eu falo, dentro nacional, né? Então, eu vi aquilo ali, eu falei, puxa vida, né? A gente tem tudo aqui pra gente estar orando, pra gente estar buscando, pra gente estar adorando a Deus, e a comodidade da gente é tão grande que a gente muitas vezes não busca. Então a gente vê que precisa ter uma mudança de mente, principalmente, e essa mudança começa dos adultos para os jovens, dos jovens para os adultos, e tem que ter uma mudança de mente. Tem que ter, como o irmão Lucas falou, nos Estados Unidos as igrejas estão em decadência, na Inglaterra está em decadência. Por quê? Porque deixaram, irmão, a oração, deixaram a comunhão com Deus. Onde era templos, hoje virou boates. Então mudou tudo naquele lugar. Então a gente vê isso, né? Lugares onde há muita perseguição, muitas vezes ainda o povo está adorando, o povo está buscando. Essa semana o irmão David, lá da África, de Moçambique, mandou um vídeo para mim, eu mandei no grupo lá para vocês. E ele está numa cidade ali, e próximo da província da cidade deles, os guerrilheiros entraram naquela cidade essa semana. Nessa cidade, esqueci o nome,
Cabo Delgado, nome da província. Eles entraram naquele lugar, mataram um monte de gente. Irmãos, é horrível de você ver a cena. Os pais mortos, com crianças ali do lado, bebezinhos vivos, com os pais mortos no chão, aquele monte de gente morto. E aquele povo invadiu ali, estava perto da província do irmão David lá. Até ele pediu oração: irmão, ora por nós, porque a gente está preocupado, porque eles podem chegar até nós aqui. Graças a Deus não chegou. Eu conversei com o irmão David hoje, ele falou que está tudo bem lá. Mas é isso, irmãos, o povo está sendo perseguido, o povo está sendo morto. E a gente está aqui no Brasil, onde a gente tem tudo para ser adorador, para a gente servir a Deus, e a gente fica acomodado muitas vezes. E os jovens, né, que hoje tem uma influência muito grande no mundo, até o irmão Eduardo Luiz Maia falou aqui, a influência digital tomou conta hoje, essa influência. Mas a palavra de Deus hoje, ela muitas vezes está sendo esquecida por muitos, está sendo esquecida, deixada de lado. Então, para que esse bastão seja passado, é necessário o quê? Que haja um evangelismo para os jovens, que haja um princípio cristão dentro das casas, dentro dos lares, que haja realmente, né, exemplos a ser seguido. Por quê? A gente segue o exemplo de Cristo, a gente segue o exemplo de Paulo, a gente segue o exemplo daquelas pessoas que doutrinaram a gente na fé, porque isso aí vai deixando para a gente exemplos para seguir. Então isso que é importante. Então a palavra de Deus é que realmente traz vida, e ela traz uma vida plena, uma vida realmente que é uma vida transformada, né, que renova a mente, renova o coração de nós todos. Então isso que é importante, né, irmãos? Mas é triste o cenário que eu vi ali, irmãos, ali na África, mas é louvável o cenário que eu vi na Coreia do Sul, irmão Lucas. É louvável a gente ver Glória aquele povo ali orando, adorando, cara. Eu achei maravilhoso daí. Você quer falar que eu tô coçando aqui, rapaz? Ela Fala fala aí. tudo, canta logo. Ô, rapaz, Fala aí. Espírito Santo tá pegando fogo. Irmão, quanto não é importante a gente ver a casa do Senhor, Deus levantou nós para nós fazer a obra, irmão. Igual eu quero mandar um abraço também pro pastor José Serafim, Remis de Cristo, né? O do pastor Adalto que eu confundo. Um é Remis de Cristo e o outro como é que chama? Em Cristo. Remis em Cristo. O Deus nosso é um só. E eu quero também, irmão, igual você tá falando da Coreia do Norte, irmão, e esses pastores, eu fui lá fazer uma visita ontem, eu vou ir, nós tem que congregar junto, irmão, não é junto que nós faz isso aqui, você dá uma denominação, eu de outra, né, Lucas? Eu também, irmão, você tá falando dessa parte aí da igreja, irmão, que você viu da Coreia, irmão, se heresia a gente tá falando aqui já, irmão, não vai... Você precisa ver a organização deles lá. Irmão, Fantástico. eu vou falar, glória a Deus, aleluia, que eu quero falar primeiro, antes de eu falar, vou falar aqui, ó. Eu quero ler Gálatas 6, irmão. Gálatas 6. Gálatas 6, do versículo 1, irmão. Ó, vou ler, ó. Irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Essa parte de Gálatas aqui que Paulo nos deixa é muito forte, essa carta. Irmão, eu vou falar agora aqui que eu também falei. Eu quero mandar parabenizar também, um abraço pro meu pastor Wesley, pai, da Videira. Igual você tá falando, Eduardo, que a gente, quanto mais vê as pessoas, a gente mais vê as pessoas, é muito importante isso aí. Irmãos, sem heresia, irmãos, eu tô falando aqui, não é propaganda, quando a gente vê, a Videira tá com quase 500 membros, irmão. Você vê o pessoal orar e fazendo jejum. O Lucas escutou, vai fazer jejum agora. Agora estamos numa campanha de portas de chave, né? Das 12 chaves, acho, se eu não me engano, portas abertas. Agora, irmão, você vê o pessoal orando, rapaz, quando entra o Espírito Santo. Olha, tem um monte de, eu falo assim, ó, de pessoa que eu conheci no mundo, rapaz, uns malucos que vai. Você vê o pessoal entrando e falando em língua, Eduardo. É maravilhoso, cara. Você vê que quando é tomado pelo Espírito, em tudo isso aqui, rapaz, a gente fala e é pregado o Evangelho, é pelo amor, Lucas. E ali é o amor. Você vê quando as pessoas vão à reunião. Isso que seja em todas as casas, que se reúna todas as casas. Porque Deus vai vir buscar a igreja, não é placa de igreja, nós só tá falando, né, irmão? Igual você falou da Coreia, eu tô falando
aonde nós frequentamos, irmão, aonde é o trabalhar de Deus, rapaz. Que lá, uma casa que tem Deus, você vê que permanece os frutos, ela dá fruto, irmão. Aonde Deus entra, o fruto entra e permanece. E ela frutifica. E é pregado o evangelho com mansidão, igual agora voltando aqui, né? Perdão, porque é o irmão que vai falando e depois ele já coisa, né? Então, irmãos, e aqui, uma coisa que eu vi lá também, aonde eu congrego e aonde se congrega, cada um a gente tem que pegar uma coisa de outro pra gente poder trabalhar, né, irmão? Em prol, não é do nome da placa da igreja, é o nome, nós tem que trabalhar pelas almas, irmão. Pelas almas, quanto mais alma for alcançada, igual eu tava falando, né, Lucas? Nós estávamos comentando, mas se for o meu chamado para pregar para um, prega para um, mas para 1 milhão, para que seja passado esse bastão, igual o seu irmão tá falando, nós tem que ir passando, Eduardo, igual nós tá falando, irmão, vendo o que tá, o que vem hoje em dia que acontece, irmão. Muitas das vezes a pessoa chega numa casa, hoje eu fui falar de Jesus Cristo para uma moça. Ela falou assim, mas muitas das vezes eu chego lá, a pessoa começa a reparar eu de cima e embaixo. Isso, para qualquer um. Não, quando você entrar numa casa do Senhor, você vai com foco em quê? Em Jesus Cristo, né, irmão? Que é o foco que a gente tem que ter. Que é o principal. Só que muitas das vezes, irmão, as pessoas, elas pregam aquilo que elas não vivem. Tá numa heresia, numa religiosidade, né, que a gente fala. Terrível, irmão. E não pode ter isso, Lucas. A gente tem que ter amor. Amor pelas almas, rapaz. Amor. E essa carta de Paulo que fala, o que a gente tem que falar? Se eu julgar você, eu já estou errando, irmão. Você está errado no pecado, como que vai chegar a corrigir? Irmão, vou te ajudar. Rapaz, vamos caminhar junto. Caiu, levanta aí, irmão. Vamos lá, de novo. O que é? Abraçar com amor. Quando a pessoa chega na casa, chega arrebentada, igual o filho pródigo, irmão. Tem que ser cuidado. O que o pai fez quando ele viu o filho pródigo? Ele ficou olhando, para quê? Porque os outros, antes, quando o filho errava, os outros podiam matar o filho dele. Ele ficava sempre assim, né, atento. Quando o filho voltava, ele correu, aquele pai correu, acho que até abraçou assim o filho, né, para ninguém dar pedrada, né, cara? Que é um amor. Assim tem que ser nós, rapaz, com os irmãos, rapaz. Por isso, irmão, vamos permanecer. Você que tem, rapaz, um propósito como de Deus, um homem de Deus, um servo de Deus, que vai, rapaz, em frente e faz, e eu profetizo na tua vida, porque do mais simples, ele tem direito a passar o bastão, do mais simples, você que está na casa do Senhor, convida o teu parente, fala no teu trabalho, fala na escola, você que é jovem, fala de Jesus. Passa aquilo que nós está passando de Jesus, irmão. É para ser passado. Você fala. Você vai ver como que é bom, né, Eduardo? Quando você fala, é múltiplo, que aquilo lá vai encher também. Então a gente tem que falar, porque cada alma vale para o Senhor. E a gente vê, rapaz, a árvore também, e possa estar vendo que dê fruto, rapaz. Que cada um para ver, para poder frutificar a casa do Senhor. Então, não depende também só do pastor, irmão, depende, eu vou falar de cada pastor. Sim, ele faz a parte dele. Quem que faz a parte? É nós mesmos, Eduardo. É nós mesmos. Nós também não pode falar, né? O pastor, sim, ele vai lá dar uma palavra para nós, é um homem de Deus. Nós tem que ser submissos ao nosso pastor, de cada um de vocês, a cada, denominação. Que cada um que vê, que cada um, que serve também, que acata, também tem que respeitar. Só que nós, como membros, você tem que fazer uma reunião na casa, fazer um estudo, igual nós lá, Eduardo. Nós fazem em células, que a igreja que acaba sendo células, e que junta as pessoas, do mais simples vai falando o que entendeu sobre a palavra de Deus. Então que seja assim, né, irmão? Que tenham comunhão e vamos passando esse bastão, né? Vou passar para os irmãos também, que agora hoje tá o fogo da dispersão, tá pegando cada um com. Deixa eu pegar um gancho aqui, irmão, que tá falando ali. Glória. Deixa eu pegar um gancho aqui. Irmão Paulinho falando isso aí, né? E deixa eu dar um recado para os irmãos que congregam com a gente ali na Remisa de Cristo ali. Vai começar um trabalho lá aos domingos, né? Que a irmã Luciene vai começar a fazer. Com as crianças, todo domingo, você que congrega com a gente e você que não está congregando em lugar nenhum, sentir de congregar com a gente lá, levar a tua criança lá aos domingos, acho que entre 8 e 8:30, vai começar um trabalho com as crianças de escola dominical para as crianças.
E você que tem criança, você pode levar lá, você pode acompanhar também. E depois vai ter ali um lanchinho para as crianças e para os pais também que estiverem lá. E vai ser uma bênção, tá bom? Então vocês são nossos convidados. E é isso, né? A gente tem que, né, gerar filhos para o Senhor. Gerar filhos para o Senhor. Mas tudo começa na sua casa, tudo começa no lar. Tudo começa com o exemplo, tudo começa a gente poder... se você tem um filho pequeno, leia a palavra para ele. Leia desde pequenininho, instrua ele, né, você. Porque muitas vezes, como eu sempre digo, as pessoas querem terceirizar a sua fé. É importante sim ir na escolinha dominical, participar das reuniões para crianças, nós também participarmos, mas é importante também começar em casa. E isso aí vai ajudar muito para quem está ensinando ali na igreja. Por quê? Porque daí a criança já vem, né, já com esse pensamento de realmente estar sendo instruído ali, né? Mas o foco aqui, irmãos, né, a gente entender que Jesus, ele gerou muitos filhos. E esses filhos têm que gerar filhos, porque o mais importante é isso, gerar filhos. Até o Fernandinho que canta uma música, né? Ele fala a questão de nós gerarmos filhos, ser pai de multidões também. Então o trabalho do cristão é igual Paulo fez. Paulo, quando ele estava em Éfeso, o que ele faz? Olha como que é a história ali, né? Depois vou passar por irmão Lucas, né? O irmão Lucas tá quietinho ali, passar por irmão ali. Mas é assim, a gente vê Paulo, quando ele sai na primeira viagem missionária dele, com Barnabé, ele vai encontrar um jovem chamado Timóteo. E esse Timóteo, ele é chamado de filho na fé de Paulo. E aí nós vemos Timóteo sendo gerado por Paulo ali, só que olha o princípio por trás disso. Ele tinha uma mãe chamada Eunice e uma avó chamada Loide. E Paulo fala que ele aprendeu a escritura desde a infância, desde a meninice dele, por sua avó Loide, né? Então, a gente vê que ele já tinha um princípio, mas daí quando ele encontra com o homem de Deus, aquilo ali tem um impacto tão grande. Por quê? Porque a mãe ensinava, a avó ensinava, ele encontra com Paulo e tem um impacto. E na hora que ele encontra com Paulo, aí ele fala, é isso aqui, é agora. E aí Paulo, ele pega, ele traz cada vez mais o ensinamento acerca de Jesus ali, porque a avó Loide e a mãe Eunice de Timóteo, com certeza ela conhecia muito sobre a lei, né, Valso? Ela conhecia muito sobre Deus ali pela escritura, mas eu creio que Jesus, ele foi apresentado de uma forma, né, realmente para Timóteo ali por Paulo, que ele ficou impactado e aquele jovem se converte. Então quando Paulo ele chega na cidade de Éfeso, ele prega o evangelho ali, é formado uma igreja, né, Paulo, Priscila, aquilo ali, o que vai acontecer? Ele fala no fim da carta de Atos ali, após a partida dele, ele vai para Macedônia. Só que quando ele vai para Macedônia, ele manda chamar Timóteo para Éfeso. Por quê? Porque Timóteo, ele foi para pastorear a igreja de Éfeso. E a gente vê isso, que o bastão foi passado, irmão Lucas. O bastão foi passado, e a partir daquele momento ali, Timóteo assume a igreja. Paulo, como ele era um apóstolo, um missionário, ele sai, ele vai cumprir o resto das suas missões, e quem que fica ali em Éfeso pastoreando? Timóteo. Quando você lê a carta de 1 Timóteo, por exemplo, você vai ver, né, esse contexto aí. Timóteo, nesse momento, eu creio que ele estava pastoreando a igreja de Éfeso. Então Paulo dá umas instruções para Timóteo ali, como ele devia conduzir a igreja. Então isso é importante. Então a gente olha para esse contexto, né? Timóteo aprendeu da sua avó, aprendeu da sua mãe, ele tem um encontro com Paulo, aí dá aquele impacto, e ali vem a transformação, e aquele jovem se torna um pastor, mas ao mesmo tempo ele tinha que fazer a obra do evangelista, como Paulo fala para ele, né? E esse dom foi dado a ele pela oração, pela imposição de mãos. Ele recebeu esse dom de Deus. Isso é maravilhoso. Aí eu passo para você, irmão Lucas, fala um pouquinho aí. Nossa, a história de Timóteo é maravilhosa, né? A gente vê ali uma passagem de bastão do apóstolo Paulo para Timóteo, ele já pastoreando a igreja de Éfeso. E os irmãos, e você falando isso, irmão Eduardo, você sabe o que veio na minha mente? Sim, é muito comum, né? Especialmente em ministérios mais avivados,
no final da reunião ou no final do culto, o famoso apelo, né, que a pessoa falou, quem quer aceitar Jesus aqui, né? E aí, né, na maioria das vezes vai ter pessoas ali que ouviram a palavra, que o Espírito Santo ele tocou nelas e ela com o coração contrito e quebrantado, ela levanta a mão e ela vai até na frente e ela diz que ela quer aceitar Jesus. E muitas vezes, se a pessoa ela for imatura, ela pode pensar assim, eu ganhei, é salvo para Jesus, ela aceitou. Mas a hora que a gente começa a ter uma visão mais ampla, a gente começa a ver que ela aceitou, mas muitas vezes tem uma mãe ali de joelhos orando por aquela pessoa, tem a avó daquela pessoa, o vô daquela pessoa, um parente, um amigo. Então a gente percebe que nunca ninguém vai fazer a obra sozinho. Porque a hora que você fala de Timóteo, né, ele tinha todo um background ali, um pano de fundo, a avó, a mãe, a família que estava dando todo um suporte ali para ele, né? Então a gente começa a ver que no reino de Deus nós somos operários. Aleluia. E uma andorinha só não faz verão. Então um faz algo aqui, outro faz algo ali. A Bíblia diz que um planta, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Então eu acho isso lindo de Deus, ele permitir que participemos daquilo que ele está fazendo. Cara, isso é um privilégio, porque a hora que você tem a oportunidade de você ministrar a palavra, de você ajudar pessoas, isso é um privilégio que Deus está te dando, de você participar daquilo que ele está fazendo. Então, isso é um privilégio para poucos. É por isso que quando nós nos envolvemos com as coisas de Deus, nós temos que ter a seguinte consciência: olha, isso aqui não é meu, isso aqui é de Jesus. Do homem, né? Exatamente. Por quê? Porque a casa é do Senhor. Porque tem pessoas que fazem a sua obra e usam o nome de Jesus. Mas tem que ser justamente ao contrário. Nós temos que fazer a obra de Jesus e Ele nos usar, e Ele nos possuir. Por quê? Porque aqueles que vão chegar naquele dia vão falar, não, mas nós expulsamos demônio em seu nome, nós operamos maravilhas, nós curamos, nós profetizamos. Não, vocês fizeram a obra de vocês e usaram o meu nome. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então nós temos que ter muito cuidado para não nos apropriarmos daquilo que não nos pertence. Eu gosto muito da história de Judá, de Tamar e de Onã e Er e Selá, né? Que ali é uma família, né? Judá, ele tem 3 filhos. Judá tem 3 filhos, Er, Onã e Selá. E a Bíblia diz que o primogênito de Judá era quem? Era Er. E a Bíblia diz que ele era mau, então ele morre cedo. E aí, segundo a lei do Levirato, Onã, o segundo filho de Judá, ele deveria suscitar, ele deveria levantar descendência ao seu irmão, Er, que morreu. Mas quando ele tinha relações com Tamar, ele jogava sua semente fora, né? Por quê? Porque ele não queria suscitar descendência ao seu irmão. Então ele lançava sua semente fora, tinha relações com Tamar, mas ele não levantava descendência ao seu irmão. Só que a Bíblia diz que a descendência do Messias, ela vem de onde? Ela vem de Judá. A cada vez que Onã ele fazia isso, ele fazia o quê? Ele estava atrasando a vinda de Jesus. Né? Então, aqui nós aprendemos um princípio muito importante. Por quê? Porque qual que é o nosso
papel e fazendo uma aplicação desse texto, é levantar, é suscitar descendência ao nosso irmão mais velho. E quem que é o nosso irmão mais velho? É Jesus. É Jesus, né? Então nós temos que ter essa ideia que esses filhos espirituais que são levantados, eles não são para nossa propriedade, para o nosso domínio, não. É para Jesus. Então ele nos incumbiu de levantar essa descendência, como Onã não estava querendo fazer isso, né? Então cabe a nós, né? Levantar essa descendência e equipá-la e capacitá-la e treiná-la para a glória de Deus. Aleluia, isso é maravilhoso, meu irmão. E é interessante essa questão que você falou, por quê? Porque hoje tem muitas vezes a gente vê uma disputa. Quantas pessoas você ganhou para Jesus? Aí vem aquela questão, eu ganhei uma pessoa para Jesus. Na verdade, que nem você falou mesmo, né? Porque ninguém faz a obra sozinho, né? Existe sempre, né, orações por trás, pessoas que estão pregando a palavra, porque um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus, né? A palavra de Deus diz. E a gente vê isso, né? Então, né, a gente vê o quê? Que pessoas... Quando uma pessoa aceita Jesus, entrega a vida para Jesus, podemos falar assim, mais uma alma ganha para o reino de Deus, mais uma pessoa ganha para o reino de Deus. Porque quando a pessoa fala assim, eu ganhei, né, não que é totalmente errado isso, mas às vezes a pessoa fala com ar de, tipo assim, de ego, né, eu ganhei, né, a pessoa quer pôr uma coroinha mais ali para ele. Não, porque na verdade é assim, né, mais uma alma, mais uma pessoa foi ganha para o reino de Deus. Por quê? A obra de Deus é feita, né, num contexto de igreja, de comunhão, né? Todos trabalham, todos, que nem essa a parábola do trabalhador, né? Nós vemos que todos trabalharam ali, só que né, chegou hora diferente do outro, mas todos trabalharam. E qual que foi o pagamento? Foi igual para todos. Então nós vemos que Jesus, ele conta aquela parábola ali e ele fala, um chegou bem cedinho, o outro chegou na hora do almoço, o outro chegou de tardezinha, né? Eu estou falando aqui a versão Eduardo aqui da Bíblia, né? Então nós vemos isso, né? A parábola ali, né? Dos trabalhadores. E aí o que acontece? Aí na hora de pagar, aquele senhor, ele pagou o mesmo tanto para aquele que começou cedo, o mesmo tanto para que chegou de tarde, na hora do almoço, aquele mesmo tanto para aquele que chegou de tarde. Um trabalhou o dia todo, outro trabalhou meio período, outro trabalhou 2 horas só. E daí, o pagamento foi igual para todo mundo. Daí o Senhor fala, o que trabalhou o dia inteiro, falou, mas Senhor, eu trabalhei o dia inteiro, é justo eu ganhar o mesmo que ele? Falou, mas porventura eu não posso fazer o que eu quero com o meu dinheiro, com aquilo que eu tenho, né? Então eu dou conforme eu quero para cada um. Então nós vemos isso. Então, no reino de Deus não pode haver disputa, não pode haver essa disputa de eu faço mais isso, aquilo. Por quê? Porque não? Porque nós dependemos um do outro, não tem como, né? E o bastão, quando vai ser passado depois, tem que passar para uma equipe, não é para uma pessoa só. É lógico, cada um vai correr na sua etapa ali, na sua fase, mas tem que ter uma equipe, tem que ter para ter o alimento, né? Que é o fundamental, né, irmão? Então ninguém faz a obra sozinho mesmo, tem que ter uma equipe, tem que ter um conjunto de pessoas, porque a igreja é isso, igreja é um corpo. Agora, né, como que nós vamos tomar posse daquilo que é de Deus? Se uma pessoa ela veio para o reino, aquela pessoa é de Deus. Uma criança, quando ela vem para o reino, né, ela é do Senhor. Jesus, ele fala, se deixar vir meus pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Então a gente vê, né, que tem que ter um cuidado um pelo outro. Os mais velhos cuidam dos mais novos, os mais novos vão amadurecer e vão cuidar depois dos mais novos. E aí vai sendo desenvolvida a igreja. Por quê? Se a pessoa não quer cuidar, né, dos que estão chegando, mas ela está preocupada mais com outras coisas, como que ela vai passar o bastão depois? Não tem como. Ela tem que cuidar daqueles que chegam. Por quê? Os estágios, cada um está na fé, vai sendo agregado à igreja, e aí o corpo de Cristo vai cuidando, vai zelando, vai ensinando, vai doutrinando, vai discipulando. Aí vai havendo crescimento, e aí a equipe vai sendo formada, uma equipe que realmente vai correr, né, aquela carreira que Paulo falou, uma carreira que está proposta para que chegue no alvo.
para que chegue até a reta de chegada. E a reta de chegada é quando a gente chegar e alcançar o reino eterno de Deus. Isso é maravilhoso. É isso que a gente precisa entender, né? Só acrescentando uma coisa aqui e pegando um gancho, né? Como o Paulo sim, gosta. glória a Deus. Voltando à história de Onã, Onã tinha relações com Tamar, mas ele lançava o sêmen fora. Então ele queria ter só o que com ela? Ele queria ter só prazer com ela, mas ele não gerava nada nela. Então existem muitos líderes assim. Eles só querem se beneficiar da igreja que não é dele, né? Mas ele não gera nada nela, né? Ele não gera filhos espirituais nela, ele não doa a sua vida, ele não se entrega. Então, isso é um grande ensino para nós. Por quê? Porque nós temos contato com a igreja de Jesus Cristo, e a igreja é o corpo de Jesus na terra. Então, muitas vezes, a gente se aproxima de irmãos onde a gente quer só o benefício deles. Irmão, você tem que me ajudar. Irmão, você tem que fazer isso aqui pra mim. Irmão, cara, tá ok, mas você tá gerando o que ali? Né? Então, Onã, ele só queria ter prazer com Tamar, mas ele não gerava nada nela. Porque quando um filho da fé é gerado, na verdade você não está gerando apenas um filho, você está gerando ali o futuro pai. Porque o filho hoje é o pai de amanhã. Um fruto, né? Então, se ele não ter uma formação e um bom exemplo de quem está lhe ajudando, essas marcas, essas feridas, elas também vão ser passadas para a geração futura. Então, esse bastão ele vai ser passado de uma forma deficitária, de uma forma deficiente, né? Então, é por isso que nós precisamos do que? De maturidade. Nós precisamos de emancipação. Nós temos que conduzir as pessoas a Cristo. Por quê? Porque tem pessoas que pensam que o Evangelho e Cristo é conduzir as pessoas para si. E nós não podemos conduzir as pessoas para nós. Nós temos que conduzi-las para Cristo. Por quê? Porque se eu conduzo a pessoa para mim, a ponto da pessoa ficar dependente de mim, vai ficar um lambendo a ferida do outro. E na verdade, quando nós conduzimos essa pessoa para Cristo e essa pessoa reconhece a Cristo como seu sumo pastor, cara, já vai chegar uma hora que ao invés de você ajudar ela que vai estar te ajudando. Ou seja, há uma descentralização, não fica com foco em uma pessoa só, não. Ô, irmão, o teu chamado é esse, então você faz o que você tem que fazer. O teu chamado é esse, então cada um sabe a sua função no corpo de Cristo. Então isso não sobrecarrega uma pessoa só. Então um escravo, ele trabalha por um salário, um filho não. Um filho trabalha por herança. Por quê? Porque ele sabe que ele é filho do rei. Ele sabe que ele é filho do pai. Então, irmão, forte essas palavras, né, rapaz? Eu agora, igual o Eduardo falando, né? Eu como Paulo aqui também, como irmão na fé, né? E vou dar minha versão de cada um, né? Isso é muito forte, irmão, igual você estava falando, porque a gente tem que ver dos frutos, que o fruto seja pro Senhor. E a casa, irmão, igual você tá falando, que tinha esse companheiro aí que não fazia, frutificava, né? Não queria dar o fruto, né? E tem muitos que é assim, irmão, mas é difícil, rapaz. A gente tem que ver. O que a gente vê? Igual você tá falando, isso aí também é porque já não havia amor numa relação dessa. Porque se o amor entra na relação desde de um homem e de uma mulher, igual você tava falando, ele vai querer gerar um fruto, irmão. Eduardo, quando o amor existe, ele quer gerar um fruto. Ele quer ter um fruto com aquela mulher, ele quer ter um fruto, quer fazer, quer passar o bastão, quer cuidar, né? Quando há amor. Em muitas casas, infelizmente, hoje não há amor. Igual tem bastante gente, agora já vamos falar também, que dessa moça que fez essa música, né? A Aimee, né? De fariseus, e agora virou um ribuliço nisso aí, que tem bastante gente que entrou na religiosidade, né, irmão? Infelizmente vai ter isso aí. Mas
falo pros irmãos, e não foca nisso aí não, foca em Jesus Cristo, irmão. Foca em Jesus Cristo, porque é o amor. E vê também, irmão, o que eu falo, todo mundo mostrar uma visão e a gente fazer a obra por amor. Por amor, a gente pegar, fazer, ajudar onde a gente tá. O Eduardo tá lá, você também, e vamos ajudar. Cada um que nós possa prosperar, fazer cada vez, porque nós trabalhamos para quê, irmão? Para quem que você busca a alma? Para Jesus. E o seu irmão? Para Jesus. Eu para Jesus, irmão. E é gostoso quando você vê, porque quando você vê que a obra tá indo e Jesus está trabalhando, você vê, irmão, você vê que o negócio vai fluindo e tem bastante. Quando você vê pelos frutos, irmão. O que você vai ver? Vamos pôr assim, ó, para mim não falar heresia. Você vai ver uma videira pelos frutos, um pé de mexerica, um pé de limão, por quê? Pelos frutos. Se você vê que não tá dando fruto, alguma coisa tá errada, irmão. Então, só que essa coisa errada, se o pé é a vida, então há solução. Vocês que estão escutando, eu falo aqui com Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo está movendo as minhas palavras aqui, que não sou eu. Em nome de Jesus, estou tudo arrepiado pegando fogo, irmão. Que não é para repreender ninguém, que eu jamais, quem sou eu? Eu não sou ninguém. Só que é assim, é o que eu estou falando. Que você seja, e no lugar que você esteja, ou então você seja, então, que seja um pé de fruta, que dê frutos ao Senhor Jesus Cristo, que Ele está precisando, as portas estão aí, rapaz. O fim não está longe, Eduardo, está próximo. Deus não está escolhendo placa de igreja, nada, Ele quer saber Ele quer saber que a gente vai, igual nós está falando. Essa palavra foi maravilhosa, pai. De hoje foi maravilhoso, Eduardo. Que nós passamos o bastão de cada um que esteja presente na congregação que você estiver, vai passando a palavra, o que você aprendeu, você vai passando, vai fazendo a obra, vai falando para aqueles que estão necessitados, mas sim que eles possam vir para o Senhor e falar para outros também, e outros, e fortificando, porque a árvore, eu vou pôr ali, igual que tem aqui na chácara ali que você está vendo ali, tem o pé de limão. Se o pé não está dando limão, o que eu vou fazer? Eu vou lá, eu vou aguar, eu vou colocar adubo, vou ajeitar, porque qual que é a intenção de dar fruta, irmão? Você cuidando bem, ele dá fruta. Cuidando, ó, eu vou ler aqui, ó. Eu quero ler também aqui, ó, pra gente aqui, ó. Eu vou ler aqui, ó. Lucas 7, irmão, se quiser acompanhar aí, ó. Ou quem quiser ver depois, Lucas 7. Deixa eu ver aqui se eu não me engano aqui. Não, perdão. Lucas 5, versículo, o irmão abençoado que tá meio ruim diz, ó, 31, ó. Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, irmão, Jesus Cristo, quem que procura o médico? Quem tá doente, né, irmão? Você vai no dentista lá, eu tô indo agora, porque depois já, né? O mordedor ficou ruim, quebrou um, mas daí quando a gente vamos pôr pelo dentista, você vai quando tá precisando mesmo. Quase ninguém vai só para fazer uma previsão lá, né? É, então, aí é difícil. Se você tem uma presença, você tá querendo ir, mas vai, rapaz, e vamos estar falando da palavra do Senhor e recebendo também as pessoas que vêm também, igual eu estava falando no começo, depois eu pulei, as pessoas que estão vindo para a casa do Senhor, que a gente, os irmãos que sejam mais velhos, tenham um entendimento também para poder estar recebendo, nunca julgar as pessoas, porque a pessoa já vem arrebentada, né, rapaz, muitas vezes do mundo. Como é que você vai chegar lá e vai falar alguma coisa, uma palavra que tipo vai ser na moda do outro, né? Dar uma paulada já querendo que a pessoa já mude. Ó, o que eu aprendi, o que eu vivi, isso eu vou testemunhar, irmão. O que eu vou falar aqui, eu não tô falando, tô falando como eu sirvo a Deus agora, como Deus entrou na minha vida. E é assim, irmão Eduardo, pelo amor e através do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entrou na minha vida, irmão, que eu sinto essa presença, Lucas, que maravilhosa, rapaz. A gente que é maluco, que já fez bastante besteira, não tem sensação e brisa igual os jovens falam, né? Igual, não há explicação para isso, irmão.
E o que a gente tem que ensinar? Através do Espírito. O Espírito, a hora receber as pessoas, a hora que eles vier para a casa do Senhor, ensinar, irmão, o puro amor e a busca incessante do Espírito, irmão. O Espírito Santo que vai fazer a obra, irmão. Aleluia. É isso aí. É o Espírito que faz a obra, né? Na verdade, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, a gente vê que é importante isso, né? Semeie, cuide, zele, regue, né? Que eu tenho certeza que aí vai haver crescimento, vai haver uma árvore frutífera, né? Então, o segredo está aí. Para você que está na seara de Deus, prepare a terra, lance a semente, regue, cuide, tira todas as ervas daninhas que estão à volta, né, e continue ali regando, porque vai crescer, vai dar fruto. Assim tem que ser os filhos, assim tem que ser os jovens de hoje, né? Então essa é a mensagem que nós temos para vocês hoje. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. O irmão Ayrton Vinícius mandou a paz do Senhor Jesus. Também aqui está a Rogéria de Fátima, mãe do nosso irmão Paulinho. Deus abençoe, Pai do Senhor, Rogério, Deus abençoe você. E que essa mensagem fique no coração de cada um. Então que nós possamos entender que tudo isso aqui que foi falado, né, eu tenho certeza que é Deus que está comunicando a todos nós. Nós estamos aprendendo aqui, como o irmão Paulinho sempre fala, não tem nada preparado. O Espírito Santo que dá para nós, a gente vai falando com vocês, a gente vai falando conosco aqui, vamos aprendendo junto, tá bom? Então, as horas já se foram. Um grande abraço para todos vocês, que vocês tenham uma noite de sono abençoada, que tenham um fim de semana abençoado, cheio da presença de Deus, e que Jesus, ele possa estar sempre iluminando o caminho, a mente, o coração de vocês, e aonde vocês estiverem, né, fale do amor de Jesus, né, fale daquilo que Jesus tem feito na vida de vocês, porque eu tenho certeza que uma palavra lançada, ela nunca volta vazia, e isso é a palavra de Deus, tá bom? Então um grande abraço para todos vocês. Eu passo para os irmãos despedir, depois a gente vai fazer a oração e a gente vai para o monte orar. Vamos orar, e você que está conosco aí, né, pode ter certeza que vamos estar orando por vocês também, tá bom? O Christian Lima, Deus abençoe meu irmão Christian, né? Ele pergunta por que vocês acham que Jesus é Deus, né? Porque a Bíblia fala que tem que se achegar a Ele para chegar ao Pai. Ele está fazendo uma pergunta, que é isso? Por que vocês acham que Jesus é Deus? E por que na Bíblia fala que tem que se chegar a Ele para se chegar ao Pai? Essa é uma questão polêmica, né, irmão Lucas, irmão Paulinho? Por que nós achamos que Jesus é Deus? Porque a palavra de Deus, ela mostra para nós que Jesus, ele fala diversas vezes ali, ele ora ao Pai. Por quê? Porque Jesus estava como um homem na terra, e ele fala para Filipe, quando Filipe pergunta: Senhor, mostra para nós o Pai, é o que nos basta. E aí Jesus fala para Filipe: ô Filipe, eu estou tanto tempo com vocês e vocês, né, não entende que eu estou no Pai e o Pai está em mim, e quem vê a mim vê o Pai. Então Jesus é a representação de Deus na terra, porque quando Jesus nasce, numa outra passagem, o anjo fala para José, e eles chamarão ele de Emanuel, que é Deus conosco, né? Então existe o Deus Pai, o Deus Filho, existe o Espírito Santo. Então quando fala unigênito também, né, não é único gerado. A palavra unigênito fala que realmente é o único da mesma espécie, da mesma essência, o único que tem o mesmo atributo de Deus, é o unigênito, né, do Pai. Então nós vemos várias passagens que relatam isso. Por exemplo, 1 João capítulo 5, versículo 20, né, 1 João 5, 20 diz assim para nós, uma outra passagem que comprova para nós que Jesus é Deus, né? E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, a vida eterna. Então esse versículo aqui eu acho que é claro para a gente que Jesus é o verdadeiro Deus, a vida eterna, né, irmão Lucas?
porque E aí fica a minha despedida para vocês aí, em nome de Jesus, tá? Deixa o Lugue, por na favor, minha falar. irmão. despedida final aqui, e aí eu vou passar para o Paulinho também se despedir, a Escritura, ela enfatiza muito a divindade de Jesus, né? A gente tem ali o primeiro versículo do Evangelho de João: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, né? Ali nós vemos na Escritura ali por várias vezes o próprio Jesus recebendo adoração. E quem que é digno de receber adoração? Só Deus, né? Então, quando as pessoas o adoram, ele nunca rejeita essa adoração, ele nunca repreende quem está ali adorando, né? Então, a divindade de Jesus é atestada por toda a Bíblia. Nós citamos aqui alguns textos, mas a Bíblia toda, né? Ela enfatiza a divindade de Jesus. Mas na minha despedida final aqui, na minha palavra final, hoje nós falamos bastante de passar o bastão, né? Se eu fosse dar um título para essa mensagem, seria A Passagem do Bastão. Glória a Deus, que assim seja, né, irmão? Então, e nessa palavra de hoje, fica uma reflexão para nós que estamos aqui e para você que está assistindo, né, ou vai assistir depois, né, em tempo oportuno. Qual é o legado que você está deixando? Se você partisse hoje, que bastão que você está passando para os seus filhos, para as pessoas que estão perto, que estão próximas de você? Qual é o seu legado? Por quê? Porque se você pensar que você não está deixando nada, então a sua vida soa que está sendo um desperdício. E nós não podemos desperdiçar a vida, porque a vida é uma só aqui nessa terra, né? Nós não podemos desperdiçá-la, pelo contrário, nós temos que aproveitá-la. A vida foi dada para ser vivida para a glória de Deus. Então, nós recebemos aqui um breve período, uma vida passageira, para que nós venhamos a construir algo para deixar para as gerações que virão após a nossa geração. Então, se você ainda não está construindo algo sólido, se você ainda não está deixando um grande legado, ainda é tempo, porque você está vivo, né? Você está com os olhos abertos, a chama da sua vida ainda está acesa. Nunca é tarde para começar, para viver a plena vontade de Deus na sua vida. Amém? Labassúbia cantou lá na como é que chama esse irmão aí, rapaz, que tá falando? O Christian. Ele até mandou aqui, ó. Irmão. Mas depois a gente fala. Irmão, abra sua Bíblia aí em Atos, irmão. Eu não conheço nada, os irmãos sabem, mas o Espírito Santo sabe que há em nós e que está falando, que tocou no meu coração. Os irmãos sabem que eu não conheço a palavra, né? Mas o Espírito, tô conhecendo agora, mas o Espírito Santo que há em mim tá pegando fogo. Você tá convidado, irmão. Não sei onde você tá agora, nós vai orar, irmão. Deus tocou no meu coração de te chamar para orar junto com nós hoje, irmão. E eu vou estar te respondendo aqui. Eu não, o Espírito Santo tocou no meu coração. Onde eu abri a Bíblia, irmão? Você abre aí, irmão. Abra aí, faz favor, é Christian, né? Ô Christian, você vai abrir a sua Bíblia, irmão. Se você tiver uma Bíblia aí no celular, no aplicativo, você vai abrir em Atos, irmão. Atos 2, irmão. Ato 2, ó, capítulo 2, versículo, deixa eu ver aqui, irmão, 29, irmão. Você vai abrir aí, irmão, eu vou ler aqui, irmão. Ó, irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhes prometerá sob juramento que colocaria um dos seus descendentes, perdão, irmão, mas ó, em seu trono, provendo isto,
Ô Espírito Santo, tá pegando fogo, rapaz. Falou da ressurreição do Cristo. Que eu vou segurando aqui, mas dá, rapaz, olha, rapaz, do Cristo. Que não foi abandonado no sepulcro, e cujo corpo não sofreu decomposição, irmão. Deus ressuscitou esse Jesus, e à direita, ó Labassúbia, canto Lamanai, ó Labacebes, ó glória a Deus, rapaz, tá pegando fogo. Vai entendendo aí, Cristo. Ó, e à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou. Está aí, irmão, sua resposta. Ô Alabassúbia, canto Lamanai. Ô glória a Deus, Espírito Santo de Deus. Você está convidado, irmão, vem participar com nós, rapaz. Ó, irmão, se você vê, se você não entendeu, você pergunta aqui de novo, irmão. Mas você vai ler, você vai ver essa passagem. Que eu não sei nada, irmão, da Bíblia. Quando fala que nós abre pelo Espírito, rapaz. O Espírito Santo é maravilhoso. Por isso que eu falo, irmão. O Espírito Santo que muda, o Espírito Santo que dirige. A minha vida é feita pelo Espírito, é movida pelo Espírito. Isso que nós ensinamos na nossa denominação e na denominação de vocês também, né? Isso aí, independente, que o Espírito nosso é um só, irmão. Ele nos fala. Isso aí, Cristian, você medita aí, rapaz. Esse irmão, né, ele mandou aqui pra nós aqui, mas as horas já estão tarde, irmão. Ou na outra live a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Mas ele diz aqui, ó, mas isso não faz sentido, tem vários significados para quem lê a Bíblia. Qual é o sentido de Jesus olha para o céu e diz: perdoa eles, meu Pai, porque eles não sabem o que fazem, não sabem o que falam. Então Jesus está falando para ele mesmo, né? Então a gente vê essa linha aí, né, que eu vou indicar um debate para você do César Cavalcante, não sei se já ouviu, você deve ter ouvido vários debates ali, então assiste lá. Mas se você crê que Jesus não é Deus, irmão, amém. Quem convence o homem é o Espírito Santo, né? Nós cremos que Jesus é Deus, nós cremos que Jesus realmente o Espírito Santo convence. Então assim, esses debates já vêm sido há tempos debatidos, né? A gente pega, por exemplo, aí o Voz da Verdade, é um grupo que realmente ele não reconhece, é unicista, né? Então ele não reconhece Jesus como sendo filho de Deus ali. Ele vê que o próprio Deus veio à Terra, no caso, em forma de Jesus. Os testemunhos de Jeová também, eles não acreditam? Também não acreditam, então, né? Mas essa passagem de Atos fala pro irmão que ela é bem clara, né, irmão? Só que por essa passagem a gente vê que assim, é bem nítido que o irmão leu para vocês. Tem várias também. Tem muitas passagens, irmão, mas é assim, né? Nós cremos dessa forma, é o que a Bíblia diz. Se você crê diferente, amém. Amém, né? É uma questão que, né, para nós é irrelevante, entendeu? Porque, assim, a Bíblia é muito clara quando ela fala acerca de Jesus sendo Deus, né? Então, nós vemos que é uma coisa que nós já tem muito tempo o pessoal debatendo isso aí, e a gente na próxima live a gente fala sobre isso, tá bom? Mas os textos que eu li para você, analise bem, né, os textos que eu dei para você aí, analise certinho. Mas se você crê diferente, amém, irmão, né? Quem vai convencer a nós é o Espírito Santo. E se você tem uma linha unicista, nós te respeitamos a tua opinião também, mas nós cremos dessa forma, tá bom? Nós cremos dessa forma que Jesus é Deus, é o Emmanuel, Deus conosco, que Ele é o verdadeiro Deus da vida eterna, que Ele realmente, né, Ele orou ao Pai porque Jesus hoje está sentado à direita do Pai, né? Então a gente vê que Jesus, Ele é Deus na forma do Filho, né, irmão Lucas? Então é isso, né? São três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia é clara sobre isso. O Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa, mas são três pessoas que são, né, da mesma essência, são únicos em si. Então essa é a diferença, né? Mas se você quer diferente, amém, irmão. Deus abençoe a sua vida, tá bom? Então vamos orar, irmãos, pra gente agradecer, que já tá tarde, já passamos da hora hoje. Se você quiser, irmão, na próxima live você entra aí, a gente vai falar mais sobre esse assunto. Mas já frisando para você,
A nossa linha é esta. Nós somos, trinitarianos, cremos na Trindade, no Pai, no Filho e Espírito Santo. As três pessoas são Deus em formas distintas. Mas, amém, irmão. Deus abençoe grandemente a sua vida, tá bom? Deus abençoe, ilumine seus caminhos e que você seja cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, cheio do amor de Deus. Esse é o que importa. Porque a gente vê, eu gosto de assistir muito debates, eu gosto de assistir bastante debates. Mas se você já assistiu, assiste lá os debates de César Cavalcante, entra ali e pesquisa lá debates sobre se Jesus é Deus ou não. Aí você vai ver os dois lados, Tem muitos versículos pós e contra, A favor e contra. Então você vê vários pontos de vista, Mas eu creio que a Bíblia ela diz para nós isso. E é isso aí que a gente vê, tá bom? Nós te amamos em Cristo Jesus, independente de crer se Jesus é Deus ou não é Deus, o importante é que Deus é Deus. E esse Deus, Ele veio na terra, Ele pagou um preço por nós, derramou seu sangue, porque o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. E isso é o que mais importa. Jesus, Ele nos salva pelo seu sangue derramado no cruz do Calvário, amém? Então vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, obrigado Jesus pela Tua graça maravilhosa, por tudo que o Senhor tem abençoado, por tudo que o Senhor tem proporcionado, ó Pai. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, meu Deus, por todas essas palavras, e que o Senhor possa estar abençoando cada um dos meus irmãos e irmãs que aí estão, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo venha agir, meu Deus, fortemente, e que haja, meu Deus, envolver o Teu Espírito Santo, ó Pai, para que possamos realmente viver, meu Deus, em santidade nessa terra, para que possamos viver realmente, meu Deus, como o Senhor determina para nós, para que possamos viver agradando ao Senhor em tudo, ó Pai. Muito obrigado, Jesus, pela Tua bondade, graça e misericórdia, pelo Teu sangue derramado na cruz do Calvário, pelo Teu amor, ó Pai, e que em tudo o Seu nome seja louvado. Nós bendizamos o Seu santo nome, ó Pai, que o Senhor seja, meu Deus, aquele que, meu Deus, receba para ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Assim nós choramos, assim nós te agradecemos, assim nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Um grande abraço a todos, irmãos. Deus abençoe.